nome é Alessandro Galvão, sou diretor de marketing da ABINC e é um prazer tê-los aqui todos hoje para esse grande evento, o Campo Conectado. Eu gostaria de agradecer a participação dos presentes aqui hoje, Alexandre, presidente do Comitê de Agro da ABINC. Também gostaria de agradecer a participação do Paulo Spaca, presidente da ABINC, que vai fazer a abertura deste evento. Também gostaria de agradecer ao Guilherme, que está participando hoje, a Silvia. Eles vão se apresentar. Então, Paulo, eu gostaria que você, por favor, desse as boas-vindas aos nossos participantes, falando um pouco da ABINC e o que a gente pode esperar desse webinar. Obrigado, tenha um bom encontro. Bom dia, pessoal. Muito obrigado, Alessandro, pela introdução. Antes de mais nada, quero agradecer ao nosso líder do Comitê de Agro, Alexandre Buano, por conseguir organizar esse primeiro evento do nosso Comitê de Agronegócio. Quero agradecer bastante o Guilherme Corrêa, do MCTI, que hoje comanda o grupo que chama de Câmara de Agro 4.0, no qual a ABINC faz parte, a Silvia, da Embrapa. Enfim, eu acho que este evento tem tudo a se fazer para mostrar como é que o agro está no Brasil, o que tem de tecnologia para ajudar essa evolução. Nós, da ABINC, sentimos bastante orgulho de estar podendo oferecer um webinar nesse perfil, onde muita coisa nova vai ser apresentada, vão ser mostradas algumas estatísticas extremamente interessantes perante ao mercado. A ABINC, como todos sabem, a Associação Brasileira de Internet das Coisas, ela tem como foco levar ao mercado soluções, tanto dos seus filiados como dos demandadores de soluções de IoT. A gente tem que entender que nós não vamos falar de tecnologia, nós sempre falamos do negócio. O que o negócio precisa e como essa tecnologia de IoT, que é um conjunto de tecnologias, a IoT não é tecnologia, vamos deixar isso bem claro, como é que esse conjunto leva soluções para, no caso aqui, o agronegócio. A ABINC tem vários comitês, eu não vou me estender muito para falar da ABINC, até o nosso site está bem explicado todos esses detalhes, e eu acredito, tenho certeza, que o webinar vai mostrar o que a ABINC tem feito, o que a gente pode levar para o mercado de soluções em toda essa transformação digital que nós estamos passando. Sem muito mais, agradeço profundamente mais uma vez o Guilherme, a Silvia, a Alexandre, por a gente estar junto aqui, batendo papo. Eu vou estar aqui acompanhando vocês, vou ficar no escondidinho, não vou ficar aqui atrapalhando vocês falarem, mas qualquer coisa eu vou até acompanhando algumas perguntas que nós vamos tentar divulgar durante a apresentação para fazer a coisa mais dinâmica, e se não der tempo, no final a gente tenta-se fazer todas as respostas possíveis. E se isso não só acontecer, essa apresentação estará disponível daqui a uns 2, 3 dias no nosso site, e onde lá a gente vai poder responder algumas perguntas que ficaram em aberto. Pessoal, Alexandre, passo a palavra para você. Tenham um bom webinar e até já a gente vai se falando. A palavra é sua, Alexandre. Grato, Paulo, grato, Alessandro, e grato mais uma vez, Guilherme, pela sua atenção, tá? Então, quero aproveitar aqui o espaço para realmente registrar esse sentimento de atenção que você sempre deu para nós, em todas as vezes que a gente precisou, e ter alguém representando o governo é algo importante para nós. Tá? E eu sinto assim, da sua participação ativa mesmo, sabe? Então, eu quero externar essa gratidão, aproveitando esse momento, né, de todas as vezes realmente que a gente te chamou, você esteve presente com qualidade, pontualmente, isso é uma coisa boa para nós, e eu sou partidário nesse sentido, mas eu desejo que você possa nos auxiliar também a fazer com que a internet das coisas, a inteligência artificial e as novas tecnologias emergentes possam fazer um diferencial para o Brasil, trazer novas startups, novos empreendedores, que possa gerar novos empregos e que possa movimentar a nossa economia
que a gente sabe que está precisando disso. Eu sinto que nós podemos fazer um Brasil melhor através dos nossos empreendedores, tá? E eu sinto que realmente a questão da internet das coisas vem trazer aí uma nova onda de oportunidades para todos nós. Então, começando aqui, como a gente tem um público bem diversificado, do básico ao avançado aqui, então passo a palavra para que você possa se apresentar e trazer bons conteúdos para nós também. Bom dia, estão me ouvindo bem? Obrigado, Alexandre, aí pela apresentação. Primeiramente, agradeço a introdução também feita pelo Spaca, também um velho amigo, velho conhecido, e fico feliz mais uma vez de estar aqui participando de um evento promovido pela ABINC, agora mais com foco, né, mais especificamente aqui no agro. Então, agradeço também ao convite feito pelo Alexandre, e a toda a organização aí da ABINC. A gente já tem aí como o Alexandre comentou, né, temos um relacionamento, vamos dizer assim, de longa data. Isso começou lá atrás, eu fico feliz aí de poder ter participado dessa história desde o começo. Isso tudo começou em 2014, quando o Ministério criou a Câmara IoT, e desde aquela época aí a gente vem se envolvendo com o tema de internet das coisas. Passamos aí por várias etapas, vários governos, vários presidentes da República, vários ministros, vários secretários, e nesse tempo todo a gente contou com o apoio de diversas associações, entre elas a ABINC. Então, desde lá do início, quando a ABINC foi criada, ainda na presidência do Maeda, e vice-presidência do Erlon, né, se não me engano, acho que eram os dois, Maeda e Erlon, eu já venho participando de eventos promovidos pela ABINC. Inclusive já tivemos participação internacional quando tivemos lá em Barcelona também, num evento promovido pela ABINC, acho que foi em 2017, se não me engano, na feira de IoT, que é promovida lá pela associação lá FIRA Barcelona. FIRA de Barcelona, isso. Obrigado, Spaca. E aí, desde aquela época, em 2017, a gente conduziu o estudo de IoT, o Ministério, em parceria com o BNDES, conduziu aquele estudo que movimentou bastante aí todo o ecossistema de internet das coisas. Em 2018, lançamos o plano de ação. Em 2019, veio o decreto que legitimou estabeleceu aí as diretrizes principais para a internet das coisas do ponto de vista aqui do governo. Isso já nesse atual governo, né? Então foi em 2019 que a gente conseguiu publicar o decreto oficial, e 2020 veio aí, também tivemos um ano difícil para todo mundo, um ano de pandemia, mas desde 2019, com a criação da Câmara do Agro, que foi, na verdade, a gente chama de as câmaras filhote, né? Então, a Câmara IoT gerou vários filhotinhos. Então, foi a Câmara do Agro, a Câmara da Indústria 4.0, a Câmara da Saúde, a Câmara das Cidades e, mais recentemente, o mais novo dos filhotinhos foi a Câmara do Turismo 4.0. Tá? Cada uma dessas câmaras é uma parceria do MCTI com o respectivo Ministério Finalístico. No caso da Câmara do Agro, obviamente, é uma parceria do MCTI com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Não sei se o Daniel vai conseguir entrar aqui, né? Havia uma programação, mas aí eu deixo para o Alexandre depois confirmar. Mas a minha contraparte lá no MAPA é o Daniel Trento. Ele trabalhou muito tempo na Embrapa e hoje ele está como coordenador geral no MAPA. E juntos a gente tenta coordenar e levar aí os trabalhos dentro da Câmara do Agro 4.0. E aí eu ia só focar um pouquinho mais, eu espero não ter uma fala muito longa, porque na programação, né, a gente vai ter uma apresentação da Silvia, da Embrapa também, uma parceira de longa data, nos ajudou bastante aí também na condução do estudo lá de internet das coisas. Então a Silvia está sempre presente aqui, sempre nos ajudando quando a gente precisa, com os estudos da Embrapa, levantamentos, mapeamentos, etc. Então a gente vai aguardar aí, daqui a pouco a Silvia deve estar falando aí para a gente. Mas assim, mais especificamente, voltando ao tema aí da Câmara do Agro, eu
eu vou tentar compartilhar minha tela e só mostrar o plano de ação que a gente lançou no final do ano passado. E aí, nesse plano de ação, tem algumas diretrizes básicas, só para deixar o pessoal ciente aí do que está sendo feito e como é que funciona e como é que é a estrutura da Câmara do Agro 4.0, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Está sendo exibida sim, Guilherme. Porque agora, eu não estou mais vendo vocês, mas eu estou só olhando para o documento aqui, tá? Esse é o documento, é o plano de ação da Câmara do Agro 4.0, estão todos vendo, né? Esse documento aqui, ele está disponível no site do Ministério, depois eu posso até passar o link está aqui em cima, mas não é tão simples achar lá no site, a gente está reformulando o site do Ministério, então ainda está digamos aí, um pouco escondido. Mas basicamente o que eu queria chamar a atenção é como é que funciona aqui a estrutura da Câmara do Agro 4.0. Ela tem um conselho superior que é formado pelo Ministério da Agricultura, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, a CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e a OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras. Então são esses 4 entes, essas 4 instituições formam o Conselho Superior, que está ali justamente para formular as diretrizes para a integração e harmonização das iniciativas para o desenvolvimento do agro 4.0 no Brasil. Então, quem apoia e assessora esse Conselho Superior é uma secretaria executiva formada por servidores aí dos 2 ministérios, né, do MAPA e do MCTI, e efetivamente quem está colocando a mão na massa são os GTs, né, os chamados GTs, os grupos de trabalho, são 4 GTs. O GT1 é o de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação, cuja coordenação é do MCTI, no caso, coordenado por mim. Então, eu, Guilherme, estou aqui na coordenação desse GT1 aqui. GT2 é coordenado pelo MAPA, hoje está lá sendo tocado pelo Alaércio, tá? Que é um dos coordenadores lá da equipe do Daniel. Então, ele cuida desse GT2 de Desenvolvimento Profissional. Temos o GT3 também coordenado pelo MAPA, hoje está sendo coordenado pela Isabel, que também é lá da equipe do Daniel, do MAPA. É o Grupo de Cadeias Produtivas e Desenvolvimento de Fornecedores. E, finalmente, o GT4, que é o grupo que trata especificamente, acho que talvez da maior dor e do tema mais importante hoje para o pessoal do agro, que é a conectividade no campo. Como é um tema específico de conectividade, a gente chamou um colega, o Hélio, do Ministério das Comunicações, do MCOM. Então, hoje, quem toca o GT4 é o Hélio, lá do Ministério das Comunicações. Então, cada grupo tem liberdade, né, para tocar aí os trabalhos com os respectivos membros. Obviamente, a gente faz reuniões também dos coordenadores com o Conselho Superior para estar sempre alinhando aí os trabalhos com as diretrizes dadas pelo Conselho Superior. E depois dos trabalhos realizados em 2020, agora também no início de 2021, eu não vou me atentar aqui muito no detalhe, mas basicamente queria chamar atenção para algumas ações que foram definidas. Então, cada um dos 4 GTs tem suas ações e a gente vem trabalhando dentro dos grupos para tentar justamente executar essas ações aqui. Então, no caso do GT1, mapear os ambientes de inovação focados no agro existente no país. Essa seria uma primeira ação do nosso GT. Segunda ação, identificar os instrumentos de fomento e financiamento voltados à inovação. Terceira e última, mapear as soluções tecnológicas relacionadas ao Agro 4.0, já disponíveis para transferência de tecnologia. Então, essas seriam as 3 ações do GT1. O GT2 também tem 2 ações, baseadas na educação formal e não formal. Definir estratégias para a incorporação dos temas da agricultura digital e de precisão nos cursos de graduação e pós-graduação. Então, eles estão interagindo muito com o MEC, com o Ministério da Educação, para tentar formalizar realmente que temas importantes, como agricultura digital, passem a fazer parte dos cursos de graduação e de pós-graduação.
E na educação não formal, mapear cursos e plataformas EAD já existentes e articular mecanismos de integração destes para ampliar as ações de capacitação, instrução e difusão de informações e conhecimentos relacionados à agricultura digital. Então, essas têm sido as duas ações que o Alaércio lá do MAPA tem focado. Aí no grupo de cadeias produtivas temos mais 3 ações que estão sendo tocadas lá pela Isabel. Identificar o perfil do pequeno e médio produtor em relação à adoção de tecnologias do agro. Identificar e propor soluções para os gargalos nas cadeias de produção e promover a integração dos elos das cadeias produtivas, visando a agregação de valor e rastreabilidade da produção. Esses são os desafios lá da Isabel no GT3. E, finalmente, o GT4, com Hélio, do Ministério das Comunicações, tem como desafios identificar e caracterizar as alternativas tecnológicas, né, de conectividade, fibra, antena, rádio, satélite, etc., levantar também linhas de fomento e financiamento específicos para conectividade no campo e lidar com aspectos regulatórios. Então, a gente vem trabalhando em todas essas ações. O documento está disponível, como eu falei, não vou entrar em maiores detalhes aqui desse documento. Eu vou passar o link depois aí, de repente até, acho que se for possível, eu deixo o link no chat. Deixa eu voltar aqui. Ô, Guilherme, eu posso fazer uma pergunta? Já aproveitando que você passou? Pode sim. Você falou que tem, então, o Comitê Superior de Agro e tem o grupo de trabalho, né? Qual a função do comitê, hoje, né, desses atores que você falou, a função principal desse comitê superior e como que vem trabalhando hoje o comitê que você coordena para, vamos dizer assim, ações práticas que estão acontecendo nos 2 comitês? Deixa eu só voltar aqui. O Conselho Superior, né, como a gente está chamando, ele é formado pelas autoridades, tanto do Ministério aqui da Ciência e Tecnologia, no caso aqui é o secretário Paulo Alvim, ele que é o representante aqui no Conselho Superior por parte do Ministério da Ciência e Tecnologia. No caso lá do MAPA é o secretário Fernando Camargo, e os presidentes da CNA e da OCB. Então, são autoridades, né, máximas aí de seus respectivos, das suas respectivas unidades. E, então, o objetivo do Conselho Superior é realmente tentar traçar o plano estratégico, lida na estratégia mesmo. Então, no caso, o secretário, que tem contato direto com o nosso ministro aqui, o Marcos Pontes, assim como o secretário lá do Ministério da Agricultura tem contato direto com a ministra Tereza Cristina, então eles estão pegando diretamente as prioridades em alto escalão, né, em alto nível. E essas prioridades eles tentam trazer para a gente, nas reuniões que a gente faz com o Conselho Superior, eles tentam nos passar essas prioridades, que vem diretamente, né, desse alto nível, para a gente tentar trabalhar nos GTs. Então, basicamente, a função do Conselho Superior não tem uma frequência específica de reunião. Geralmente a gente faz 2 reuniões por ano, né, uma a cada semestre, com o Conselho Superior, só para repassar o trabalho que está sendo feito e tentar pegar novas prioridades. Então, basicamente é isso. O Conselho Superior dá o rumo, dá a direção, a estratégia, e aí os GTs trabalham basicamente assim, um trabalho de contribuição dos vários membros, né? É um trabalho voluntário, e aí a gente conta com a participação de diversas associações. A BINC, por exemplo, é uma delas, mas temos outras associações, temos ICTs, temos universidades, temos outras instituições aqui de governo. Então, todas as instituições dentro de cada GT, na medida das suas possibilidades, tentam colaborar no levantamento de dados, de informações, informações que vão na linha de cada uma daquelas ações que eu acabei de mostrar. Tá? Então, a gente tem feito esse tipo de levantamento e conta com a ajuda, por exemplo, a Embrapa e da Silvia, tem nos ajudado bastante. A Silvia, com os levantamentos feitos, os estudos feitos pela Embrapa, é uma peça bastante importante lá no nosso GT. Tá bom? Tá bom. E aí, que é o título até da nossa palestra aqui, né? Como que você entende, então, que a internet das coisas
poderá, e já vejo que já está mudando em alguns casos, né, profundamente o agronegócio no Brasil. Como que o IoT pode trazer essa mudança significativa desde das cadeias de produção até chegar realmente no consumidor final? Eu acho que a IoT, assim como tem feito em outros setores da economia, no agro também tem sido, está sendo e será fundamental. A gente sabe que hoje tecnologia está em todas as áreas do conhecimento, é algo transversal. Então, a IoT, por ter essa característica de ser algo bem transversal, acho que se adequa muito bem ao agro. E o nosso país, como já tem, né, uma vocação natural para o agro, não tem por que não utilizar dessas tecnologias, que justamente essas tecnologias aí de sensores que estão capturando dados, os mais diferentes tipos de dados possíveis, e com esses dados a gente imagina que a produtividade no campo e a qualidade dessa produção possa ser assim, fortemente impactada. Eu acho que o nosso papel é justamente criar um ambiente propício para que as empresas, as startups possam, por meio desses dados, criar soluções cada vez mais criativas para os produtores, para os pequenos, para os médios, para os grandes. É lógico que a gente sabe que os grandes, às vezes, já têm condições próprias de criar suas soluções e de criar de melhorar, né, a sua produção, a sua produtividade. A gente tem sempre um foco um pouco maior aí nos pequenos e médios. E ontem mesmo, por acaso, até uma coincidência, a gente teve aqui a oportunidade de participar de um almoço onde estava presente a Mariana Vasconcelos da AgroSmart. Eu conversei com ela ontem, passei uma boa parte do meu almoço conversando com a Mariana. Ela é a CEO da AgroSmart, que é uma das startups, né, que mais tem se destacado. E ela comentou exatamente isso. Então, palavras dela dizendo o seguinte, porque eu perguntei para ela, Mariana, o que você espera do governo? O que você gostaria que o governo fizesse para ajudar a vida das empresas, dos empreendedores, das startups, das empresas de base tecnológica? E ela falou, disponibiliza dados. O que a gente precisa é dado. Se a gente tiver uma quantidade assim cada vez maior de dados para que a gente possa trabalhar esses dados e gerar soluções que possam auxiliar o pequeno produtor, o médio, até o grande, é isso que a gente precisa. Então, vou até, isso é uma das coisas que eu anotei da fala dela e vou até depois levar para as nossas reuniões na Câmara do Agro e ver de que forma a gente pode realmente facilitar a vida das empresas dessa forma que ela falou, que ela sugeriu. Tá bom, já só para justificar aqui, o pessoal tá entrando, tá os outros palestrantes aqui. Enquanto isso, a gente vem trazendo aqui algumas informações, tá bom, Guilherme? Ok. Realmente, a Silvia, ela trouxe uma apresentação bem detalhada para apresentar para a gente, e o pessoal do suporte está dando uma força para ela entrar. E já aproveitando também, assim, quando a gente fala de campo, né, sempre vem o assunto conexão no campo. Né? A gente sabe que quando fala de IoT, eu preciso pegar a informação e levar para a nuvem de alguma maneira, levar para as plataformas, né? Então, hoje, dentro das questões do 5G, das disponibilidades aí das operadoras e também de empresas como a Trópico, né? A Globalsat agora também, questão de satélite para o campo. Como que você entende, assim, o tempo dessas conexões estarem disponíveis? Qual que é o desafio que você vê para o agricultor realmente poder fazer uma agricultura digital com eficiência? Quando a gente toca nesse, eu citei no início, né, no tema da conectividade, talvez seja aí o grande calcanhar de Aquiles aí do agro, é o que muita gente ainda fala que tem que melhorar. Eu acho que já melhorou bastante, e eu acho que assim, a gente tem que saber dividir, né, cada caso é um caso. Então, assim, quando a gente fala de 5G, muita gente vem falando de 5G. Eu, particularmente, opinião minha, tá? Não estou falando nem nome agora do Ministério, mas a minha opinião pessoal é que 5G, lógico, é muito importante, mas eu acho que para a grande maioria, talvez, dos
pequenos produtores que estão aí espalhados Brasil afora, não é o 5G que vai resolver. Eu acho que talvez tecnologias de mais baixa velocidade, como as tecnologias LPWA, né, as chamadas Low Power Wide Area, que são as de baixa potência e grande extensão, que são bem dedicadas aí ao agro, exemplo aí do Sigfox, LoRa, Narrowband IoT, eu acho que essas têm grande potencial para ajudar os produtores. Então, eu acho que esse tipo de solução deveria ser priorizada, assim como as tecnologias atuais das redes móveis, né? Aí estamos falando principalmente do 4G, enquanto não vem de fato o 5G, o 4G realmente ainda é uma tecnologia que acho que resolve 99% dos casos de uso aí presentes no agro. Então, dá para resolver praticamente tudo com 4G. Aí tem a questão, né, econômica, se não é todo lugar que tem 4G, tem disponibilidade de 4G, porque aí é uma questão das operadoras estarem fechando aí suas contas, né? Tem que botar no papel e ver se realmente vale a pena instalar o 4G. Mas a gente sabe que as operadoras têm feito também o seu papel, têm cumprido aí com uma agenda bem interessante no agro. Então, todas elas, a TIM, a Vivo, a Claro, a Oi, todas elas têm instalado antenas, têm se juntado em grupos. A gente tem exemplos de grupos aí que são parcerias de operadoras com grandes empresas, e isso a gente acha bem importante, bem significativo também para fechar esse quebra-cabeça que é a conectividade no agro. Tá? Então, assim, juntando a LPWA com as tecnologias móveis, assim, faltou o satélite, esqueci de falar do satélite. Satélite também acho que fecha aí é a peça final do quebra-cabeça para tentar montar aí essa equação de fechar a conectividade no agro. Eu ia até comentar com você, o Guilherme, você colocou muito bem, você fechou todo o ciclo da conectividade, que é o ponto básico para fazer agricultura. A gente, as redes LP1, como você mesmo colocou, combinadas com o pessoal de operadoras e agora com satélite, nós vamos ter aí eu diria que nós vamos ter uma solução quase que completa para o agro. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que olhar com bastante carinho na hora que você for buscar uma solução, onde que você vai combinar essas tecnologias de conectividade para levar uma resposta para o campo. Que eu já vi gente até levando antenas em cima de caminhão para buscar conectividade de alguns casos. E você colocou bem mesmo, 5G não é necessariamente a grande solução para o agronegócio. Acho que o que nós temos hoje em dia está solucionando muito bem. Acho que o 5G vai ser daquela saída do agro para cidades. Eu acho que aí daria certo alguma coisa. A gente sabe todos os problemas de 5G e até porque isso não vai acontecer agora. Mas voltando nesse ponto de conectividade, existem alguns casos que estão acontecendo já no Brasil, e não sei se você pode citar, porque na Câmara já foram discutidos alguns deles, né? Você poderia falar alguns deles ou não? Você diz casos reais. Casos específicos de conectividade. No campo, quais soluções de campo, por exemplo, a gente tem redes low power conectadas, seja ela A, B ou C, não vou citar nome aqui, junto com a operadora, um narrowband que foi muito bem colocado por outro, que não deixa de ser uma LP1 também, mas alguns casos que chegou aí na Câmara para você poder falar? Tem aquele caso bem tradicional, mas já é até um pouco antigo, né, da São Martinho, que fez uma solução que, na verdade, foi até uma outra conectividade que faltou a gente falar também, mas é o LTE 450 MB. Exatamente. No caso deles, agora está até, eu acho que não foi nem 450, foi o 250, que é uma solução SLP, né, o Serviço Limitado Privado. Então, eles fizeram a solução em 250 MB, que são equipamentos da Trópico, né?
E foi uma solução que, assim, resolveu muito bem o problema deles. Lógico, aí a gente está falando de uma empresa grande, uma empresa que tinha condições de pagar por essa solução. Não são todos que podem pagar por essa solução. Mas a gente tem trabalhado aí, tem tentado apoiar alguns ICTs. Posso citar nomes aqui, são conhecidos de todos, né? Mas, por exemplo, CPQD, e o Inatel, que tem foco maior em telecomunicações, tem trabalhado em soluções que são específicas para o agro. E aí soluções que vão nessas frequências um pouco mais baixas e que, justamente por serem frequências mais baixas, têm um alcance maior. Então, aí eu estou falando justamente do 250 MB e do 450 MB. O 450 MB é uma frequência LTE, né? Como é que se diz? É uma frequência licenciada. O 250 MB não, ela é SLP, Serviço Limitado Privado. Então, são duas frequências interessantes para o agro que eu acho que a gente podia dar uma atenção maior para elas. Então, assim, outros casos de projetos, eu vou aproveitar e falar assim, de projetos apoiados pelo Ministério. Então, a gente tem alguns projetos, por exemplo, tocados pelo Inatel, como eu falei, aí vão na linha do 5G, mas justamente pegando uma característica que às vezes não é tão destacada no 5G, mas que justamente a criatividade lá do pessoal do Inatel é tentar levar para o 5G essa característica da longa distância, porque o 5G se baseia mais em ter alta velocidade, né? Células em um curto espaço, mas com alta velocidade e baixa latência. E no caso do Inatel, eles têm trabalhado num hardware, num equipamento que alia essas características do 5G com a característica de longa distância também. Então, a gente chamou isso aí, a gente tem chamado de modem, modem 5G com foco em longa distância, com foco no agro. Estou vendo que a Silvia já entrou aí, né? Já tá nos A Silvia ouvindo. já entrou. Ela usou a conta do Danilo, por isso que a gente tem que deixar claro que ali não é o Danilo que está falando, e sim a Silvia. Eu acho que eles vão tentar alterar o nome, mas obrigado, Silvia. Eu sei que foi um esforço aí para você entrar. Eu agradeço bastante a sua paciência para conosco aqui nessa jornada desse webinar. E nós estávamos falando exatamente sobre as conectividades no agro. Ok. E eu passo já a palavra para você dar continuidade. Já fica à vontade, Silvia. Bom dia para você e a palavra é sua, como diz o SPACA. Bom dia, SPACA. Agradeço aqui a BINC pelo convite. Obrigada, Guilherme. É uma honra estar aqui com vocês. Acho que houve algum problema com o Teams aí, mas a gente conseguiu entrar aqui. A minha fala aqui, né, o que eu conversei com o Alexandre, com o Guilherme, é uma fala bem assim dos projetos da Embrapa, porque a gente está pensando em IoT, mais nessa linha, tá? Então, eu trouxe alguns slides, né, eu vi que o Guilherme estava falando aí, comentando alguns projetos aí que o MCTI está apoiando, do 5G e tal, e aí eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês do que a gente vem discutindo na Embrapa com os parceiros aí, tanto com o MAPA quanto com o MCTI, né? Deixa eu só compartilhar aqui com vocês a minha tela. Vamos ver se vocês vão ver agora. Vocês estão vendo? Sim. Tocar. Modo apresentação, coloquei, ok? Bem, pessoal, só retomando aí, né, sou pesquisadora da Embrapa de carreira e atualmente chefe-geral da Embrapa Informática Agropecuária, que fica localizada aqui em Campinas, no campus da Unicamp, tá? Para falar um pouquinho de IoT no campo conectado, eu trago aqui para vocês, assim, só bem rapidamente, uma trajetória da nossa agricultura, né? É importante a gente fala muito dessa revolução digital que está ocorrendo na agricultura, mas é importante a gente olhar essa questão dessa revolução sob dois prismas, né? A questão do agro, a evolução, a transformação digital no agro, mas também a questão da evolução da tecnologia da informação, comunicação no agro e como existe essa convergência, né, para a agricultura. Eu acho importante, coloquei aqui até uma notícia que saiu da ONU recentemente, agora em maio de 2021, colocando
como a importância, né, o papel determinante da agricultura de precisão, da agricultura digital, na agricultura brasileira daqui para frente, né? Assim, o protagonismo, né, que ela pode trazer para que a gente continue aí, o Brasil sendo um grande protagonista na agricultura mundial, na agricultura tropical, né, para garantir a segurança alimentar e a sustentabilidade, né, uma agricultura sustentável do ponto de vista econômico, ambiental e social. E aí, quando a gente olha, eu acho que é importante a gente olhar pelo prisma da agricultura. Hoje o Brasil é reconhecidamente aí, né, um grande player na agricultura mundial, mas nos últimos 50 anos nós passamos aí de importadores de alimentos para grandes produtores, exportadores de alimentos, e a gente destaca aí, né, 3 grandes ondas. A grande Revolução Verde, que ocorreu no início dos anos 70 em diante, quando houve aí com a expansão da soja do sul para o centro-oeste do país, né, a questão do desenvolvimento de novos defensivos agrícolas, né, e aí foi criado oportunamente, né, em 1973, a Embrapa, inclusive, né, teve uma visão aí de criar uma empresa mais voltada para desenvolver a agricultura tropical, né, uma agricultura mais, adaptar as tecnologias para o nosso tipo de solo e clima, é o que a gente chama da grande Revolução Verde, que começou aí nos inícios dos anos 70. Hoje nós trabalhamos muito com modelos, já há 10 anos aí dos sistemas integrados, sistemas consorciados, aí aumenta a complexidade, nós estamos falando de intensificação na agropecuária, de agricultura de precisão, de agricultura de biotecnologia, né, a agricultura de precisão ela já está aí sendo trabalhada no país e no mundo há mais de 20 anos, né, de maneira, vamos dizer assim, mais isolada, né, assim, pontual, né, mas ela vem sendo avançando, essa evolução na agricultura, e aí a gente começa a falar de uma pesquisa mais sistêmica, né, e a gente já está falando de uma agricultura baseada em insumos biológicos, né, que a complexidade aumenta mais ainda, e a gente está falando de uma pesquisa complexa de multifuncionalidade. Esse é o pano de fundo da agricultura. Bem, do ponto de vista da tecnologia da informação, vocês conhecem muito bem, né? Existem as 3 grandes ondas, a internet comercial, a web, que a gente utiliza. No início dos anos 90, começou a ser mais utilizada massificamente. A questão da internet móvel, que é o que aproximou o agro, né, desse mundo, porque o smartphone, a tecnologia, tornou, né, mais atrativo, né, para o mundo do agro. E a gente já está falando de internet das coisas, que é discussão aqui, né, em várias áreas, né, cidades inteligentes, saúde, e também no agro, como que a internet das coisas, esse conceito pode agregar valor no sistema de produção como um todo, e é isso que eu mostro aqui nesse slide que está agora na tela. Aqui, não sei se vai dar para vocês lerem, mas assim, o importante aqui é destacar o seguinte, a gente tem aqui do lado direito a demanda da agricultura, como eu falei, mundial, né? Aí existe a demanda de alimentar 9 bilhões de pessoas até 2050, o mundo. É esperado que aumentar 70% a produção de alimentos no mundo e é esperado que 40% venha do Brasil. Mas que seja não só produzido, não só pensando do ponto de vista econômico, né, mas nas outras dimensões também, ambiental e social. Bem, quando a gente fala nisso, a gente precisa pensar na cadeia de produção, independente se é grandes commodities, algodão, soja, ou se a gente está falando de hortifruticultura, ou se a gente está falando de pecuária, de ovinos, os sistemas integrados, é importante a gente pensar na cadeia de produção como um todo, desde a pré-produção, antes da porteira, que a gente fala, na produção e na pós-produção, pós-porteira. E aí, a tecnologia da informação, ela tem um papel transversal, né? A gente fala muito hoje aí da agricultura digital, que é essa visão de como as tecnologias digitais podem agregar valor desde a pré-produção até a pós-produção. Então, quando a gente fala que a gente tem que descobrir genes resistentes a estresse hídrico, a doenças, envolve muito trabalho de biotecnologia, bioinformática, envolve bastante a parte aí de computação de alto desempenho, mineração de dados, né, que é mais antes da porteira, mas são pesquisas importantes para a gente desenvolver cultivares mais adaptados para os nossos tipos de clima e solo. Bem, aí a gente vai para dentro da porteira, fala muito de agricultura de precisão, robótica, evolução disso, IoT, né, mas a gente aqui do plantio à colheita tem que pensar em várias tecnologias, né,
A gente está pensando aqui em vários tipos de dados, né, sensores para analisar a disponibilidade de água no solo, condutividade de solo, né, que eu tenho aí dados mais escalares, eu tenho aí dados também de estações agrometeorológicas, estou falando aí de dados que são imagens de satélite hoje, que a gente tem em diferentes resoluções, né, a gente está falando aí também de imagens capturadas por drone para monitorar a lavoura, tudo isso são dados heterogêneos, né, usando aí muito de sistemas também de sensoriamento remoto, tudo isso aí, como usar, integrar esses dados heterogêneos, analisar, inferir informação e conhecimento a partir desses dados brutos, em tempo real, né, esse é o nosso grande desafio aí do IoT no campo, né, mas também a gente está falando de colheitadeiras automatizadas que estimam a produtividade por talhão, né, e isso aí subsidia a etapa de pós-produção, armazenamento, distribuição, logística, até chegar no consumidor final, lá na gôndola do supermercado. Então, tudo isso aqui tem muito dado, informação, conhecimento, como eu falei, heterogêneo, várias tecnologias, aí surgem os conceitos, né, que a gente usa de Big Data, Analytics, de inteligência artificial, né, cada vez mais a IA sendo importante aqui para inferir informação e conhecimento a partir dos dados e gerar esse conhecimento em tempo real. O produtor, às vezes, tem que tomar mais de 200 decisões ao dia no campo, então, essas tecnologias têm que ajudar nesse processo. E aí, mais dentro do conceito que está aqui, a gente tem 3 grandes camadas, né, que é a parte dos dispositivos aqui embaixo, o primeiro layer que está aqui mais embaixo né, e eu falei que a gente tem vários tipos de dados heterogêneos vindos de vários dispositivos, né, desde drones, né, de semeadoras, colheitadeiras, de smartphone, de câmeras, né, sensores de solo e clima. Temos a camada de conectividade que tem que ser trabalhada para receber, e aí eu acho que é um dos pontos da discussão aqui, né, que a gente fala muito de 5G, 4G, banda larga, 3G, existe, é importante na área rural, hoje tem os estudos do MAPA, que eu acho que o Daniel está aí, né, vai falar um pouquinho sobre essa questão dos estudos que o MAPA está fazendo da conectividade, parceria aí com a Exalc e outros, levantando, né, o quanto por cento a gente tem dessa conectividade no campo, mas é importante lembrar que antes do 5G, é importante também a conectividade chegar, não só na sede da fazenda, muitas vezes, para a gente falar de IoT no campo, ela tem que chegar lá na área de produção agrícola mesmo, e para isso, é importante que chegue também, hoje, já de imediato, 3G, 4G, ou às vezes até uma rede de baixa frequência, né, ou às vezes um Wi-Fi via rádio, já ajuda, ou uma rede de baixa frequência, Sigfox, LoRa. Então, isso aqui é um desafio, são redes híbridas e heterogêneas, muitas vezes, que têm que ser instaladas no campo para oferecer as aplicações, né? Desde uma irrigação inteligente, ou uma pulverização de precisão, ou a gente monitorar pragas e doenças, né? Eu falei da estimativa da colheita inteligente. Então, são várias aplicações que podem ser geradas, mas a gente precisa aí trabalhar nesses modelos híbridos. E aqui são alguns exemplos que a gente trabalha já no agro, que é importante muito a conectividade, tem uma importância muito grande, o IoT, e a questão do 5G vai ajudar muito nesse trabalho aqui, porque a gente, como eu falei, são vários tipos de aplicações, né? Você tem desde estimativa de safra, né? Aqui eu estou mostrando um exemplo com uva. Esse aqui faz uma coleta de dados por câmaras, né, que são instaladas nos carrinhos, nos tratores, né, terrestre mesmo, e você vai reconstruindo isso no computador, e você pode estimar safra, pode classificar frutos, contar, esse aqui de baixo, a gente tem trabalhos aí, todos esses aqui com o setor produtivo, né, esse daqui com a Fundecitos, para contar frutos, em cima, né, laranja aqui, de maneira não invasiva, né? Então, você conta, aí já é a partir de drones, né? Você conta, e aí usando algoritmos de deep learning, você consegue contar, e hoje a gente já conseguiu evoluir bastante com uma aproximação da contagem manual. Tem essa outra aqui com gado também, outro exemplo que a gente conta também, aqui também imagens capturadas por drones, e tem outros, né? Detecção de doenças. Esse aqui é um outro projeto que a gente tem de IoT, é um projeto com a comunidade europeia. Esse projeto aqui
ele é um projeto também em parceria aí com a Federal do ABC, com a Embrapa Instrumentação, que fica em São Carlos, é um projeto de irrigação de precisão, né? A gente também tem na verdade, a gente tem 2 estudos de casos, 2 pilotos, um com pivô central na região do Matopiba com soja, e outro no modelo de gotejamento na Serra da Mantiqueira com uva. É interessante porque a gente tem vários sensores, tem um middleware que integra esses dados, e nesse exemplo aqui a gente já conseguiu uns resultados preliminares aí de economia de água de 30%, tá? Então, o produtor vendo aí que reduz custos, né, usando a tecnologia para você fazer uma irrigação de precisão só naquele talhão onde precisa mesmo da água, né? Não na área toda. Então, é um exemplo. Aqui é um outro exemplo que a gente tem, esse aqui é com a copla cana, por exemplo, na área de cana, para identificar falhas de plantio também, aqui. O 5G aqui, ele vai melhorar o quê? Hoje a gente já faz isso, né? Você identifica as falhas e corrige o plantio. Mas hoje, você tendo aqui o 5G, ele vai aumentar a frequência, agilizar esse processo de processamento dessas imagens obtidas por drone, né? O monitoramento em tempo real das variáveis de microclima, como eu falei, né? Que são os vários sensores instalados no campo. Então, você poder receber esses dados online, já processar e fazer atuação no campo, o 5G vai fazer uma diferença muito grande nessa taxa de transmissão aqui, né? Mas como eu falei, hoje a gente já vem fazendo esse trabalho com aqui muitas vezes ou 3G ou 4G. Esse aqui é um outro trabalho com algodão na região do Mato Grosso, tá? Aqui é o Instituto do Mato Grosso de Algodão. A gente também aqui, tenta identificar também as áreas de crescimento aqui a partir de análise de condutividade de solo, e você consegue, então, fazer, através de imagens de LiDAR, né, você fazer a correção com o regulador de crescimento em campo, tá? Aplicar os insumos e tal, e aí a gente consegue uma melhoria na produção. Aqui tem um exemplo, depois que a gente começou esse projeto, de uma melhoria da produção de 2019 de 3,73 toneladas por hectare para 4,566 toneladas por hectare, né, em 2020. Né? Então, a gente usando essas imagens, você regula, né, a aplicação dos insumos, e com isso você consegue melhorar a taxa de crescimento, tá, ao longo da cultura, aí, cruzando com dados climatológicos e tal. E aí o 5G, de novo, ele vai fazer a diferença, que muitas vezes você tem esses mapas, você copia, às vezes até num pendrive, para poder analisar os dados e fazer esse trabalho. Com o 5G, você vai fazer isso em tempo real. Então, é uma diferença muito grande que a gente vê aí do 5G nesse campo. A gente tem também, a Embrapa participa da rede de integração lavoura-pecuária-floresta, que é de sistemas integrados, que eu falei, né, que é um modelo hoje que você trabalha ou com sistemas consorciados, sistemas agroflorestais, mas tem o modelo integração lavoura-pecuária-floresta, que só exemplificando bem rapidamente, para tornar mais didático, é um modelo que às vezes você tem ali uma soja, plantou em novembro, você colhe janeiro, fevereiro, e aquela área, você então coloca uma pastagem, planta uma baquiária, e aí você depois coloca o gado ali, né, e ali às vezes pode ser cercado por floresta, né, pinos ou eucalipto, tal, que você também dá sombra para aquele gado, e aí você consegue atingir vários objetivos do ponto de vista agronômico, tá? Você aproveita a adubação, você tem a questão da matéria orgânica, aí às vezes a pastagem ali, ela aproveitando toda essa matéria orgânica, ela vai ter um crescimento mais rápido, aí o gado comendo ali, ele pode engordar mais rapidamente, bem-estar animal com a sombra do eucalipto. Então, você trabalha do ponto de vista agronômico com várias variáveis, cruza esses dados para melhorar o sistema de produção e trazer atividade econômica para o produtor rural 365 dias ao ano. Esse trabalho, hoje o Brasil já tem aí 11 milhões de hectares, né, com essa distribuição que está aí na tela, mais ou menos, só para vocês terem ideia, principalmente aí no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul, Minas, Mato Grosso, né, e Minas, Goiás e Distrito Federal, esse modelo, né, às vezes não é só, existem vários modelos, né, não é só
lavoura, pecuária, florestas, você pode estar trabalhando em várias configurações, né? Integração lavoura-pecuária também, só, ou integração lavoura-pecuária-floresta, ou pecuária-floresta, lavoura-floresta, tem várias configurações, mas o que mostra, né? A lavoura-pecuária ceseira é 83% dessa área aí que a gente tem hoje, de 11 milhões, pecuária-florestas ainda lavoura-pecuária-floresta ainda é 9%, pecuária-floresta 7%, e lavoura e floresta é 1%. Então, tem muito ainda que avançar, né? Existe uma meta aí de avançar nesses sistemas integrados do ponto de vista agronômico, né? Tal. E aí, o IoT a gente tem projetos com essa rede na área de IoT especificamente, tá? A gente tem um modelo aí que a gente vem desenvolvendo no âmbito dessa rede, que você tem vários tipos, ele é um modelo que ele cruza os dados de pastagem, ele trabalha mais com a parte lavoura, ele trabalha com o modelo lavoura, temos dois modelos, um que trabalha com grãos, que está aqui embaixo, que é para monitoramento de doenças de trigo e soja no Rio Grande do Sul e no Paraná. Então, a gente, com fazendas, em produtores mesmo locais, a gente instala os sensores, faz, esses aqui, se eu não me engano, são estações pluviométricas, com estações agrometeorológicas, com uma rede Wi-Fi, você recebe os dados, faz os sistemas de alerta, e com isso você consegue melhorar a produção, a produtividade, reduzir custos, né, diminuir a aplicação de defensivos, tal. Então, e do lado da integração lavoura-pecuária-floresta, a gente tem 2 experimentos, um no Mato Grosso do Sul e outro em Goiás, com produtores também que tem esse modelo, e aí a gente... como eu falei, a gente recebe os dados de microclima, dados de pastagem, os dados do solo, os dados, cruza esses tipos de dados, manda para um middleware, né, e analisa esses dados para gerar as aplicações aí. Nesse caso aqui, você pode gerar, você coleta dados do bem-estar animal, dados de ganho de peso, cruza esses dados com os modelos de nutrição, da pastagem, e aí você pode agregar mais valor. Tudo isso gera dado heterogêneo, né? Nós temos essas várias camadas, os sensores, né? Como eu falei, em vários dispositivos, aí a gente recebe esses dados. Na Embrapa, a gente desenvolveu aí um modelo para desenvolver uma plataforma nacional para o Brasil, como disponibilizar esses dados e modelos para fazer parceria público-privada, para que isso possa ser usado pelas startups, pelas empresas, para prestar serviços no mercado, né, a partir desses dados e modelos que a gente gera no âmbito desses projetos de pesquisa, tá? E hoje a gente quer a AgroAPI, que é um modelo que a gente já trabalha usando. A gente tem um outro projeto aqui também, esse aqui, ele está sendo apoiado tanto pelo modelo Embrapi, quanto pela lei de informática, que a Embrapa Informática é cadastrado no CAT aí do MCTI. Esse projeto é um projeto com a Huawei, especificamente, também na área de... Esse aqui, ele é integração pecuária-floresta, ele não tem lavoura, tá? Ele é um projeto para a gente, também da mesma forma, a partir de sensores, de microclima, a gente tem cabeço com que mede, né, com a Embrapa Gado de Corte, a gente tem um cabeço que põe no animal, que tem vários sensores, a gente tem também aqui as balanças de passagem, que mede o peso do animal, tudo com vários sensores, então você recebe esses dados, manda para um middleware, analisa esses dados e gera aí algumas informações úteis para o produtor rural, né? Bem, isso é o que a gente já faz, eu trouxe para explicar, são projetos de IoT que a gente já tem, tá? Hoje, com tecnologia, como eu falei, muitas vezes a gente está usando o próprio Wi-Fi, ou às vezes uma rede Sigfox ou LoRa, ou às vezes 3G, 4G, mas que o 5G vai fazer, nesses mesmos projetos, ele vai fazer uma grande diferença aí na questão de você conseguir processar mais dados, mais alta velocidade, né, imagens e tudo mais. E aí, só para complementar, a gente, como eu falei, existe, né, esses trabalhos que a gente já faz, mas existe as demandas aí, né, de aumentar a produção de alimentos no mundo, né, o Brasil ajudar a ser continuar como um grande protagonista para garantir a segurança alimentar no mundo, mas a gente tem que se preocupar que esses alimentos sejam seguros, né, a questão da qualidade, certificação desses alimentos,
para garantir a competitividade no mercado internacional, que sejam produzidos de maneira sustentável, né? E aí as tecnologias disruptivas têm um papel, né, diferencial determinante nesse processo. E aí, só que a gente gosta de trazer esse conceito, explicando que tudo isso está sendo provocado aí, né, por a quarta revolução industrial, começou lá na indústria automobilística alemã e tem interferido outros setores da economia, como o agro, mas que a gente vê que esse movimento ele é provocado não simplesmente pela tecnologia, né? Tem várias aqui que a gente está falando, mais especificamente internet das coisas, mas tem várias tecnologias, mas o principal ruptura mesmo é a questão do consumidor, né? Ele quer mais transparência no processo. Hoje o consumidor final mais preocupado com a origem dos alimentos que ele come, muito preocupado com nutrição e saúde. Então, essas tecnologias que vêm trazer, agregar mais valor, trazer essa transparência para atender o novo consumidor, né? E aí a gente chama isso, né, nessa etapa que a gente está da agricultura 4.0, né, que está todo mundo, a gente inclusive tem a Câmara Agro 4.0, né, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, o MAPA, onde essa intensificação ela já está acontecendo, a gente já vem discutindo, né, como eu mostrei aqui para vocês, mas a gente sabe que isso aqui é mais uma maneira didática da gente explicar o que está acontecendo, né? A gente já está de olho aí no próximo passo, né? Que a gente até fala agricultura 5.0, que é baseado aí muito também no que o Japão vem discutindo da sociedade 5.0, né? A gente passando aí da sociedade da informação para a sociedade 5.0, onde o homem está no centro, como eu falei aqui, né? Não é a tecnologia, é o homem, né? E para atender, para dar qualidade, melhor qualidade de vida ao homem, dar mais condições, tudo isso a gente precisa agregar mais tecnologias aí, como a IoT, a robótica no campo e tudo mais, né? Então, é essa linha aí que a gente está mirando, né? E aí a gente vê alguns estudos, né? A Embrapa está sempre monitorando esses estudos, esse aqui é o da McKinsey, que vocês devem estar acompanhando, gerou aí alguns dados, tem feito tanto em 2020 quanto em 2021, tem acompanhado, né, a questão da transformação digital no agro. Esse slide é bem interessante, eu só quis colocar ele aqui para mostrar que eles fizeram, nesse caso aqui, né, eles fizeram uma pesquisa para 750 produtores na área de grãos, cana, café, também de hortaliças, né, e eles perceberam que de 2019 para 2020, tanto em 2019 já apareceu o Brasil como na frente dos europeus e dos Estados Unidos, né, como o que usam mais canais online para compra de insumos, tá? E esse ano aumentou. Então, aqui nesse slide ele mostra esse aumento. O ano passado, o Brasil ele usava 36% já, nos Estados Unidos 24% e na Europa 15%. Esse ano o Brasil já está 46% dos entrevistados já, né, aumentou 10% aí usando plataformas online, reconhecendo a importância das tecnologias digitais. No Brasil, conta 31% dos Estados Unidos e 22% da Europa. Mas eles focaram muito em grandes produtores, e vocês sabem que no Brasil a gente tem por volta de 5 milhões de produtores rurais. Desses 5 milhões, apenas 10% corresponde a grandes produtores. Os outros 90% são pequenos e médios produtores. E pequenos e médios produtores, existe várias classificações, mas é importante a gente falar aqui que a gente está falando, a gente divide assim, menos intensificados e mais intensificados, né? Aqueles que já utilizam mais tecnologia e os que utilizam menos tecnologia. E aí a Embrapa fez uma pesquisa junto com o Sebrae Nacional, também entrevistamos aí por volta de 1.000 entrevistados, mas 750 responderam o questionário completo, né? Desses 750, 66,7% eram produtores, agricultores e 33% prestadores de serviços na área do agro. O nosso escopo já foi um pouco diferente, a gente pegou aí por volta de 70% produtores que tinham até 550 hectares, 22% que tem de 50 a 500 hectares e 5% apenas acima de 500 hectares que responderam, tá? Com essa distribuição, a maioria aqui na região sudeste, 32%, 28% dos respondentes da região sul, 26% do nordeste, 8% do centro-oeste e 5% no norte que responderam, tá? Mas aqui é para chamar a atenção
que as principais aplicações ainda eles usam muito na gestão, tá? Mas eles já veem, né, na compras de insumos ou usaram plataformas online, isso aumentou muito na pandemia, né, também para venda de produtos, né? Mas o que ele chamou atenção, tanto os que responderam, o produtor, quanto os prestadores de serviço, nos desafios que a gente tem pela frente, tá? 84% deles responderam que utilizam pelo menos uma tecnologia digital, mas muitos deles estavam falando assim, usam um aplicativo de mensagem, para eles já é uma tecnologia digital, ou para entrar em contato com a extensão rural, ou para entrar em contato com a cooperativa, então, assim, para eles já é um aplicativo. Mas 95% respondeu, mas a gente quer usar mais e entender melhor como pode adotar novas tecnologias, tá? Mas eles colocam alguns desafios. O produtor rural, 67% respondeu, o principal desafio é o valor de investimento. Então, eles colocam que precisa os equipamentos ainda ser um custo mais acessível para eles, porque o pequeno e o médio produtor tem mais dificuldade, né? O grande, ele produz em escala, é mais fácil estar adotando novas tecnologias, grandes grupos, né? Mas o pequeno e médio, muitas vezes, eles têm que fazer isso ou via cooperativa, ou via associação de produtores, porque eles não têm condição de comprar sozinhos, né? E aí o segundo ponto é a falta de conectividade na visão dos produtores, né? O estudo do mapa mostra que só 23% das áreas rurais estão conectadas, né? E a gente precisa avançar nisso daí. E 44% deles falam que é o valor da contratação, também é questão de custo, né? E a falta de conhecimento, precisam de treinamento, entender como as tecnologias podem agregar mais valor. Já na visão dos prestadores de serviço, inverte, eles falam da conectividade primeiro e depois do valor de investimento, né? Na visão deles, mas é bem parecido aí as respostas. Bem, gente, eu estou finalizando aqui, mas só para mostrar para vocês que a gente, então, levantou, a partir desses estudos, vários desafios e oportunidades da transformação digital, mas a conectividade no campo está entre a integração desses dados é um grande desafio, a questão da conectividade no campo, custos dessas tecnologias, como eu falei, né? A tecnologia pode ajudar na sucessão da familiar, aí pode estar sendo um atrativo, muitas vezes, né? E ela dispara outras oportunidades, como capacitação, mercado consumidor na área digital, sistemas de prevenção de risco futuro, rastreabilidade e certificação. Tá? É importante, eu coloquei aqui desafio científico e tecnológico, base de dados da agricultura, é importante a gente entender que a gente tem vários fornecedores, né, de dispositivos, de implementos agrícolas, né, vários fabricantes, então existe sim o desafio, né, disso tudo, você conseguir integrar tudo isso, gerar com protocolos diferentes, né? Então tem muito desafio aí do ponto de vista também científico e tecnológico. Silvia. Pois não. É Paulo Spack falando, tudo bem? Não, Paulo. Desculpa interromper. Você falou muito sobre a parte de veículos agrícolas e tudo mais, o pessoal tem feito algumas perguntas aqui, eu aproveitar e fazer para você. Como é que seria essa arquitetura desses veículos agrícolas que você comentou que eles estariam conectados, né? Na realidade, tem alguma arquitetura para isso? Tem algum modelo que pode ser feito? Porque a gente sabe muito bem que são veículos que a gente diz antigos, que precisam estar sensorizados, veículos que você acaba sensorizando para falar com os veículos novos. Existe alguma arquitetura para isso que você conhece? A arquitetura ela é heterogênea, vários protocolos. Exatamente. Esse é um grande desafio, porque o produtor, muitas vezes, ele tem equipamentos, né, de vários fabricantes, né? A empresa que presta o serviço, muitas vezes hoje, se vocês forem reparar, as empresas prestadoras de serviços, fabricantes, eles não estão falando, eles estão mudando o modelo de negócios deles também, né? Eles não falam assim, vender o trator, vender eles já estão falando em vender serviços também, né? Porque eles recebem esses dados e muitas vezes eles já têm uma central de serviço onde eles analisam esses dados e eles prestam esse serviço também para o produtor rural, né? Mas é específico por fabricante. Agora, mas um produtor, muitas vezes, ele quer receber um serviço onde integra
os dados que então ele tem a colheitadeira do fabricante, mas ele tem um outro prestador de serviço que está com o drone lá, monitorando as doenças, fazendo a pulverização. Então, ele quer usar esses dados para fazer um sistema de alerta, para poder tomar uma ação mais preditiva, né? Então, isso aí, hoje, é um grande desafio, tá? Eu diria que é um dos maiores desafios. A conectividade porque isso aí só vai funcionar se tiver conectividade. Mas também, depois que você tem a conectividade, como receber esses dados heterogêneos, como trabalhar com isso e gerar informação útil, né? Em tempo real. Então, existe já várias propostas, inclusive empresas na área de tecnologia, vocês devem ter visto, que também estão começando a prestar serviços no agro, elas oferecem, né? A gente gera uma plataforma, mas assim, o que tem, por isso que você fala, tem a camada do hardware mesmo, software embarcado, tudo, que é um desafio, da conectividade e das aplicações. Então, enquanto a gente não está trabalhando num modelo que consiga trabalhar com esses dados heterogêneos, é difícil você fazer algo assim, realmente útil para o produtor rural. Você faz por partes, né, hoje. Você consegue oferecer um serviço mais para atender alguns módulos, alguns serviços. Mas algo que integre tudo hoje é um grande desafio. E o IoT aí, eu acho que tem esse desafio, né? Porque é justamente isso. É exatamente isso, né? Que recebe isso. O grande problema é que tudo isso, como você mesmo acabou de falar, não existe um padrão, não existe um estándar para que todos se falem do mesmo jeito, né? E é esse aprendizado que nós estamos entendendo o que está acontecendo, e o IoT está promovendo essa digitalização de tal forma crescente e rápida, que não conseguimos ainda ter uma solução aí mais, vamos dizer que seria padrão para todo mundo. Mas isso faz parte dos integradores levarem soluções, e a BINC tem visto isso com uma certa frequência, o pessoal trabalhando nesse tipo de serviço, como você mesmo comentou. Tem uma outra colocação, já que a gente está falando nesse aspecto, que o pessoal está questionando um pouco esse 5G no agro, já que o 5G é feito pelas operadoras. Só que existem os 5G não pelas operadoras, mas essa é uma outra discussão que a gente poderia estar aqui falando, né? Inclusive com redes que a gente poderia dizer privadas, utilizando 5G, mas não caberia aqui a gente entrar no detalhe técnico, mas 5G para o agro, a gente não pode só depender das operadoras, pode ser 5G sem operador, mas isso eu acredito que a gente teria que fazer um outro webinar só para falar sobre isso, certo? A gente está discutindo isso também, em outro projeto, eu acho que eu não coloquei aqui, mas, porque como eu falei, não é que o 5G vai resolver todo o problema, acho que é importante deixar claro. É importante o 5G, temos que avançar e tem que trazer ele para o agro, sim. Mas antes disso, acho que a discussão maior é a conectividade no campo. E aí você tem que pensar em vários fatores. Você tem que pensar, como eu falei, o nosso país é continental, né? Então você tem as regiões do país, aí você tem micro-regiões. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com café lá na região de Caconde. É uma realidade de montanha, isso aqui. O que é realidade de conectividade que eu vou precisar lá? De repente, eu não precisa necessariamente da operadora, mas pode ser um provedor privado que me atenda uma demanda que eu tenho lá e eu consiga resolver, entendeu? Dependendo do que eu vou ter que fazer com café lá no... Se eu estou falando de hortaliças, fruticultura, que é outra realidade, mesmo no redor aqui de Campinas. Se eu for falar, por exemplo, de grãos, né, ou de algodão no Mato Grosso, que eu dei exemplo aqui, ou cana, que a gente trabalha também, com usina, assim, são realidades completamente diferentes. Então, eu acho que o que está acontecendo é o seguinte, como começou esse boom, né, da tecnologia digital no agro, todo mundo, esse movimento muito grande, tanto das empresas do agro, entendendo que precisam mudar o seu modelo de negócio para atender essa demanda, como as empresas de tecnologia, de TI, falando, nós podemos oferecer esse serviço, mas existe algo anterior a isso. E aí que eu acho que a Embrapa tem um papel fundamental, aí em parceria, né, com o Ministério da Agricultura, porque a Embrapa é ligada ao Ministério da Agricultura, de ver essas diferentes realidades
Porque cada realidade dessa, e dependendo da cultura, da cadeia produtiva, pode ser um modelo mais adequado, entendeu? Então, não existe assim, um modelo padrão para o país inteiro que vai servir para soja, que vai servir para hortaliças, que vai servir para o cacau lá no norte, na Bahia. Então, assim, são realidades completamente diferentes e a gente... E eu acho assim, um grande avanço que a nossa agricultura teve, que a Embrapa, não sozinha, em parceria com as universidades, com os órgãos estaduais de pesquisa, conseguiu trazer para a nossa agricultura, é porque ela consegue trabalhar com essa diversidade, né? Então, assim, do ponto de vista agronômico, né? Conseguiram várias tecnologias tal para evoluir, trabalhar com essa diversidade e fazer sistemas, né? Sistemas agroflorestais, sistemas que aumentem a produção e a produtividade dependendo do solo e do clima naquela região, tal. Agora, isso tem que ser feito do ponto de vista também das tecnologias digitais, entendeu? Porque não adianta eu trazer uma configuração padrão, falar que vai servir lá no Nordeste com cacau, sei lá, ou com feijão calpi no Nordeste, ou fruticultura irrigada, e aí eu vou lá para o Mato Grosso com soja, com algodão e outra. Então, assim, o 5G, ele vai ser importante também. Quando a gente fala de edge computing, a gente evolui para outras tecnologias, o 5G é essencial. Só que antes disso, nós temos que trabalhar que a conectividade chegue, qual que seja o modelo, o 3G, 4G, o Wi-Fi, o rede de baixa frequência, tal, dependendo do local que a gente vai estar atuando, tá? Então, e aí, a gente tem feito esse monitoramento, a Embrapa, em parceria aí com o MAPA, né? Esse slide mesmo que está aí, do mapeamento de startups no agro, a gente fez em parceria com o Ministério da Agricultura, já é o 2º ano que a gente faz, em parceria com a Experimento do Ludas, porque a gente está muito preocupado. Existe, assim, um monte de startup gerando solução para o agro, mas pontual, né? Cobrindo um serviço pontual tal. Mas se não tiver uma visão mais estratégica para o país, a gente não consegue fomentar, né, esse uso das tecnologias digitais e a gente pode perder essa oportunidade aí de agregar, mostrar que o país pode agregar tecnologias digitais e melhorar a produção e a produtividade também a partir dessas novas tecnologias. Ô, Silvia. Oi, pois não. A gente não conseguiu se apresentar, mas estamos aqui já no finalzinho e a gente colocou você como uma convidada especial nossa, né? E quando a gente fez o convite, você disse que foi uma honra, mas foi uma honra para nós poder estar com você aqui na BINC. A nossa função é trazer conteúdo através de pessoas que estão realmente vivenciando a revolução que está acontecendo na agricultura e a gente sabe que você e o Guilherme são players importantes e que esse conteúdo vai se propagar da melhor maneira possível, né? Então, já sou grato. O pessoal, tanto o Danilo, o Daniel, né, que ia participar também, como o Marco, eles tiveram problemas para entrar, e evento online tem isso, né? É ao vivo e às vezes a gente tem que... Não é que nem o presencial, que se Deus quiser a gente vai poder voltar brevemente, né? Uhum. Mas eu vou querer fazer uma pergunta aqui no finalzinho para você, porque a gente fala muito da ponta do demandante, né? Da tecnologia em si no agro. Mas quais os benefícios que isso pode trazer para o consumidor mesmo, sabe? Consumidor final. E aí depois a gente pode encaminhar aí para os finais e nossas considerações, tá bom, Paulo? Tá certo. Como eu falei, tudo isso daqui só tem sentido se a gente atender esse consumidor final, os benefícios, questão de custo, né? Porque se você agrega essas tecnologias, então vamos falar, eu falei aqui um exemplo de irrigação inteligente, mas uma pulverização de precisão. Se você consegue fazer uma pulverização de precisão, você vai conseguir, muitas vezes, reduzir, comprar menos defensivo. Então, do ponto de vista de custo, você vai reduzir custo no seu sistema de produção, né? Então, você vai atender melhor, já vai conseguir lá na ponta que o seu produto chegue com um valor mais acessível, né? Então, já é um benefício direto para o consumidor final. Outra questão também, do ponto de vista ambiental e social também, porque a gente questiona muito, né? Mas esse produto, ele é produzido de maneira sustentável, do ponto de vista ambiental, tal. Então, se você conseguir, às vezes, usar uma pulverização, né, usar dados que te evite fazer diminuir o número de doses de uma pulverização, às vezes que é desnecessária,
Hoje, usando o dado digital, você consegue tomar essas ações mais preventivas. Então, além da redução de custo, você melhora o modelo do seu sistema de produção, né? Eu acho que esses são os 2 principais benefícios aí da questão da agricultura, tá? Do consumidor final. E sem considerar que se a gente continuar falando aqui, a gente vai embora, mas um outro custo relevante é o problema da logística. Mas é isso, eu não quero chamar atenção aqui, mas é um ponto para a gente pensar também para diminuir o custo no escoamento da produção, para que o consumidor final tenha aí uma redução de custos. Alexandre. A IoT, né, Paulo? A gente vai ter dados que vão ajudar a gente a planejar melhor também essa parte de armazenamento, distribuição, logística e tal. E aí, de novo, você consegue reduzir custos que vai beneficiar lá na frente o consumidor. Não. Sem dúvida, é isso, é bem por aí mesmo. Alexandre, por favor, suas considerações finais com o pessoal, para a gente poder, já extrapolamos o nosso horário, porque o papo é muito gostoso, isso daqui passaria a tarde toda conversando. Tá bom, Alexandre. Sou grato aí por todos, tá? Quero também que o Guilherme possa dar suas considerações finais e depois a gente já encaminha para o fechamento, tá? Tá, obrigado. Então, só agradecer mais uma vez o convite feito pelo Alexandre, o apoio do SPACA aí, de toda a equipe da ABINC. Eu fiz aqui, né, comentários iniciais, mas só para estender assim, o tapete vermelho para a Silvia, que é a grande estrela aí do agro, e continua sendo, e acho que vai continuar sendo, né, uma parceira aqui do Ministério. Então, acho que a apresentação da Silvia, eu já vi partes dessa apresentação em outras oportunidades, mas ela sempre traz umas novidades, então achei interessante, principalmente quando ela colocou lá o desafio das bases de dados, que é exatamente aquilo que eu falei, não sei se vocês lembram, quando eu comentei que eu almocei ontem com a Mariana da AgroSmart, ela reclamou exatamente isso, ela falou, o que a gente precisa é base de dados para gerar soluções, para que as startups possam usar esses dados e usar a sua criatividade para gerar soluções para os produtores com esses dados. Então, eu acho que realmente faço coro aí com a Silvia nesse detalhe aí das bases de dados e eu acho que eu vou insistir nessa tecla aqui internamente no Ministério e vamos ver o que a gente consegue fazer em termos de base de dados para disponibilizar aí para a grande massa de startups e empresas que querem levar soluções para o agro. Então, só agradecer e ficar à disposição de todos. Silvia, pode falar aí. Não, Guilherme, só aproveitar aqui, eu pus um outro slide aqui, né, que eu coloco a Embrapa como facilitador desse ecossistema, mas é chamar atenção. A gente já tem aí uma proposta que ajuda muito, que é a plataforma AgroAPI, que é um modelo de você disponibilizar dados e modelos hoje da Embrapa, mas que pode ser usado pelas startups, pelas empresas, inclusive hoje a gente já tem empresas de implementos agrícolas usando dados e modelos da Embrapa, dados espaciais, dados e startups também, e aí é interessante que a Embrapa, por ser pública, né, ela dá oportunidade para todos aí usar, mas é um modelo que a gente pode discutir melhor, viu, Guilherme, e aí com o MCTI também, que é uma maneira de você fomentar integrar os diversos players aí, tá? Então, é algo que a gente já vem fazendo, trabalhando com as startups. Ele, na verdade, funciona como uma ponte, né, do front-end com o back-end, né? Então, seja algoritmo, dado que está sendo gerado para os diferentes fabricantes e tal, a Embrapa também gera dados, modelos e outros seus parceiros, e aí a gente pode pôr como uma plataforma nacional. E aqui na ponta, na direita, você pode ter as grandes empresas ou startups tal, usando esses dados e modelos para gerar, né, para incorporar nas suas plataformas e prestar serviço no mercado. Tá? Então, eu acho que é um modelo que a gente pode ajudar a fomentar isso no país. Tá? Eu não vou me estender, porque está acabando aqui, mas é algo que eu acho que, a partir dessa discussão aqui, a gente pode avançar. Vamos aproveitar essa discussão como ponto de partida, viu, Silvia? Eu vou querer falar contigo depois sobre essa questão dos dados aí dessa plataforma AgroAPI. Legal, a gente vamos conversar sim. Obrigada. Combinado, grato, viu, Silvia, mais uma vez.
E também quero dizer que o Daniel Trinto do MAPA, né, do Ministério de Agricultura e Pecuária e Abastecimento não conseguiu entrar, nem o Marco Lívio, mas isso, vamos dizer assim, trazendo o lado bom disso, é que eles vão poder fazer um novo webinar específico com o trabalho deles, tá bom? Então eu vejo que a gente dividiu essa live em duas, e, Paulo, já podemos colocar na agenda, então, a próxima live, tá? E aí, se o senhor puder fechar e já fazer as considerações finais, e já sou grato a todos que puderam estar presentes também aqui virtualmente, né? Mas que puderam participar também e receber esse conteúdo tão rico e com tanto detalhe, né? Desses nossos palestrantes. Grato a todos. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Guilherme, Silvia. Realmente é muito conteúdo. É um tipo de webinar que daria para se estender por mais 1 hora no mínimo. Mas ficou aqui 2 coisas importantes. Primeiro, temos muita coisa para fazer e muita oferta de serviços para serem feitos nesse campo do agro. Oportunidades aqui não faltam nesse mercado de agronegócio. A outra coisa que ficou bastante bom é a possibilidade de fazer, e vamos agendar isso, Alexandre, esse novo webinar, e trazer novamente a Silvia e o Guilherme para mostrar esse lado dos dados, como o Guilherme acabou de comentar. Eu só tenho que agradecer a todos, o pessoal que está aqui nos ouvindo até o momento, pela paciência que tiveram para iniciar todo o webinar, com todas as dificuldades que tivemos, mas isso faz parte. E agradeço muito, mais uma vez, quero que todos se cuidem, porque o negócio não está fácil aí fora, e vamos encerrar e aguardamos o próximo webinar. Um forte abraço a todos, até mais. Obrigada. Tchau, pessoal, abraço, obrigado. Tchau.